Eu assisti na íntegra a participação do senhor no Supremo Tribunal Federal, emocionei até, e disse, mas, nossa, que inteligência, que coragem. Sabe quando você lembra como se os antigos templos, sabe, e ali tinha um santo ou um grande orador da igreja defendendo ali. Nossa, eu ficava, meu Deus, que tempo que a gente está vivendo, que é necessário que um sacerdote vá lá para abrir os olhos e tudo, né? Mas eu queria saber um pouco, quer dizer, como que o senhor foi parar lá? Não é? O senhor esperava isso? Porque, e como que foi os bastidores para o senhor chegar até lá? As pessoas respeitavam, os políticos respeitavam, ou a maioria tirava a chacota, ou não respeitava tanto. Como que foi aquele momento ali, e para o pessoal entender um pouco o contexto daquele dia tão para mim, tão marcante, né? Olha, é assim, a igreja no Brasil ela tem um compromisso muito firme com a defesa da vida. Há uma história disso, de pronunciamentos muito incisivos, muito marcantes e nada ambíguos. Uhum. Quando o assunto é defesa da vida, defesa da família, luta contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra coisas que transitam, digamos assim, entre esses termos. Hoje no Brasil virou muito moda você acusar a igreja de, sei lá, de ser progressista ou de ser filossocialista, para dizer pouco. Mas é uma acusação injusta. A igreja ela não cabe dentro de cânones tão reduzidos e a gente não pode utilizar simplesmente critérios políticos para julgar a atitude da igreja. Uma das provas disso é que eu trafego muito bem pela igreja. Pode parecer que não, mas eu respondo pessoas que me consultam em diferentes níveis da igreja no Brasil e até fora do Brasil. E, por exemplo, nesse momento, né, eu integro uma comissão de estudos sobre a pastoral com pessoas que têm atração pelo mesmo sexo na CNBB. Então, há um grupo de trabalho, eu estou lá dentro, com vários outros padres, etc. Assim como eu estive em grupos de trabalho, por exemplo, em relação à ideologia de gênero, porque como eu estudei muito ideologia de gênero, muito mesmo, eu não tenho vergonha de dizer isso, que eu sou um dos caras que realmente meteu a cabeça nisso daí e entende. Né? Então, integrei grupos, né, de estudo sobre isso, sobre aborto, etc. Em 2017, o bispo referencial da Comissão de Defesa da Vida da CNBB era o meu bispo diocesano, Dom João Bosco. E quando aconteceria a audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a DPF 442, então, a própria CNBB criou um grupo grande para estudar a melhor estratégia para abordar naquela questão. Justamente por causa da defesa intransigente, incondicional que a igreja tem em relação à vida do nascituro. Sim. Muito bem, então nós tivemos reuniões, preparamos falas, etc. A minha fala inicial não ia ser naquele teor, né? Ela ia ser uma fala um pouco mais diplomática, no primeiro momento. Mas o que me obrigou a fazer aquilo foi a audiência da sexta-feira. Por quê? A audiência aconteceu em 2 turnos. Sim. Um na sexta e outro na segunda. Eu, providencialmente, fiquei para o turno da segunda, junto com o Dom Ricardo Reppers, que é o atual presidente da comissão. Nós entrevistamos no Santo Flow, esteve conosco. Exato. Ele é o atual presidente da Comissão de Defesa da Vida. Bispo de Rio Grande. Então eu fiquei com ele lá. Aí, e nós somos amigos de Pio Brasileiro. A gente estudou mais ou menos juntos. Nós dois fizemos teologia moral. Ele fez na Alfonsiana, eu fiz na Santa Cruz. Mas somos colegas de mesmo período no Pio Brasileiro. E o que aconteceu foi o seguinte. Quando chegou na sexta-feira, nós percebemos que aquela organização toda estava feita do seguinte modo.
Então você colocou defensores em defesa do aborto para falar durante toda a sexta-feira. Certo. Aí você tinha confinado as religiões para falar na segunda-feira de manhã, sendo que, dentre as religiões, a maior parte era defensora do aborto. Então, aqueles que ficariam contra seriam a minoria. E, além disso, alguns falariam pela Igreja Católica, entre aspas, em defesa do aborto, como aquelas organizações que se auto-intitulam católicas e que são favoráveis à defesa do aborto. Então, quando nós chegamos na segunda de manhã lá, o Dom Ricardo falou para mim assim, olha, isso aqui foi construído para a gente ficar, assim, tipo, ser usado só para dizer que nós demos espaço para as religiões falarem. Isso mesmo, Mas a nossa atuação vai mais ajudar a promoção da coisa do que não. Entende o jogo? Entendi, claro. É um jogo, né? Então, diante disso, eu tinha preparado um plano B. Um plano B que contestava a organização como um todo, né? E eu falei, bom, vamos lá. O que eu precisava era ouvir isso que o Dom Ricardo falou. O Dom Ricardo falou isso. Chancelou, agora então, eu vou ser tipo um homem-bomba. Vou lá e... dane-se, né? Eu vou falar o que tem que ser dito, né? Então eu fui lá e disse, né? E disse. Com um pouco de medo, né? Porque eu falei assim, putz, né? Um pouco de medo. Eu vou contestar a coisa aqui e eu estou agindo por iniciativa própria, né? E foi interessante, porque eu terminei de falar, começou a chover mensagem no meu celular. Folha de São Paulo, Estadão, gente mandando as notícias da repercussão da fala em tempo real. Mas, assim, foi muito bonito, porque o pessoal no Brasil inteiro ficou vibrante com a posição da CNBB. Então eu fiquei contente, porque não foi uma coisa minha. Sim. Digamos assim, eu estava honrando o nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, naquele compromisso coerente que ela tem com a defesa da vida, e eu pude fazer isso naquele pequeno gesto. E, ao mesmo tempo, né, quando eu terminei de falar, aí veio o padre Paulo Renato, né, que é da comissão de política da CNBB. Muito obrigado, padre, foi muito bom, foi legal. E o pessoal da comissão Vida e Família, etc. Obviamente, o lugar estava repleto de pessoas favoráveis ao aborto, né? Inclusive católicos. De que se dizem como tais. Mas... Então, havia uma hostilidade. Tipo assim, eu terminei de falar, né? Aquele silêncio. Não, eu imagino. 3, 4 palminhas assim, tipo, né? Largadinhas. Aí uma mulher que tava com uma folhinha assim uma folha de arruda. Uma folha de arruda aqui na orelha, né? Virou pra mim e falou assim: nossa, que violento. Aí eu fiz assim pra ela, um coraçãozinho. E pronto, você fez o coraçãozinho pra ela. Terminou assim, né? Que terrível. Mas foi uma experiência assim. Nossa, que violento. De vez em quando alguém precisa fazer isso. Mas eu sinceramente, eu acho que eu não fiz nada de extraordinário. Era o meu dever. Eu tinha que ter feito naquele momento mesmo de ponto final.